constituição de uma política de proteção ambiental, não só pela presença da ministra Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, mas pelo intenso debate que nesses últimos anos a gente vem tratando da questão, mesmo que às vezes voltada à transposição do Rio São Francisco ou em outros temas que se referem ao desenvolvimento, mas, sobretudo, na sociedade como a nossa, nunca a discussão sobre o meio ambiente, sobre a política ambiental esteve tão na agenda, né? Assim como a questão racial. Essa possibilidade de debate sobre os problemas enfrentados na proteção ambiental nos ajuda também a pensar que ela continua também repetindo um erro, que é trazer a discussão do meio ambiente sem colocar no centro do debate os seres humanos. Né? Essa necessidade de tratar a questão trazendo para o centro a nossa prática humana é fundamental não só pelo sentido daquilo que a gente quer atingir, que é evitar cada vez mais a degradação ambiental, mas de quem é que a gente está falando que vai usufruir desse ambiente protegido e cuidado. Né? E, por outro lado, pensar um pouco qual é a verdadeira situação da população negra no que se refere à questão ambiental. Para isso, eu vou fazer um paralelo com uma que para vocês pode ser considerada uma lenda, mas que na cultura afro-brasileira tem um sentido filosófico e político, que é uma lenda contada entre nós da tradição iorubá, que fala o seguinte: na tradição afro-brasileira, a vida não se move se as pessoas não estiverem no centro da vida. Né? E conta a lenda que, em uma certa medida, os orixás de sexo masculino resolveram cancelar a participação dos orixás de sexo feminino das decisões políticas que circundavam aquele momento da vida. E fizeram isso dizendo que só os homens, então, poderiam tomar as decisões acerca da vida, da política, de como que o mundo funcionaria. Um orixá, então, do sexo feminino, muito conhecido de todos nós, o Oxum, resolveu, então, suspender o processo da vida. Né? Ela suspendeu o processo da fertilidade. Ela impediu que as árvores se multiplicassem, que os animais se multiplicassem e que as mulheres se multiplicassem. E só voltou atrás no momento em que os orixás do sexo masculino resolveram admitir a presença dos outros orixás na ação, na discussão, na tomada de decisão desse mundo. Mas isso não foi suficiente. Um orixá, para poder mostrar que entendeu a mensagem, passou a usar saia. Então, o Oxalá é o único orixá que usa saia, para mostrar que ele não só entendeu a mensagem colocada, mas entendeu e incorporou a dimensão da presença da pessoa, da sua diferença, no centro da tomada da decisão. Nesse sentido, pensando essa dimensão de uma lenda, que também é uma filosofia, e que é também um conjunto de regras e conceitos para a vida, né? Olhando a política ambiental sem a pessoa no centro, ela não tem sentido. E no caso da política ambiental, as pessoas ainda não estão no centro. E a população negra não está mesmo no centro dessa discussão. Ela ainda é considerada, na sua diferença, uma desigualdade que impede que ela tome decisões acerca dos rumos, das possibilidades que essa política traz para nós. Ela nos obriga a repensar o padrão civilizatório branco, que é responsável, em certa medida, por todo esse momento histórico que a gente vive. Não só da degradação do meio ambiente, mas da degradação da pessoa como centro dessas relações. A população negra está fora do centro dessa decisão e, efetivamente, está fora dos benefícios que qualquer política pode trazer. Não só porque é uma população marcada pela pobreza, mas é porque a pobreza encobre a sua presença entre nós e diz que, ao atingir os pobres, atingiríamos também os negros.
essa mesma questão desfaz o entendimento de que o racismo é o produtor das desigualdades raciais, das desigualdades sociais. Ele é base desse processo e ele é fundamental, está presente em qualquer análise, mas também na solução das questões que se apresentam. E como produtor de desigualdades da população negra, ele não só nos traz a pobreza, mas nos impede de ter participação nas decisões, nos rumos, não só da sua própria condição, mas também da sociedade como nós. Há um mito entre nós de que a população negra é degradadora do meio ambiente. Não só porque está nos cinturões da miséria, é o componente, é o elemento desse cinturão, mas também porque suas práticas culturais, suas práticas religiosas são poluidoras. Essa perspectiva, ela se reproduz no cotidiano, não como uma ação desvinculada da ação política mais geral, mas como uma ação que dá base para definir, então, o que seria uma boa prática de proteção ambiental, o que seria a regra de vivência e convivência das pessoas em relação ao meio ambiente. Sacralizar o meio ambiente pode ser fundamental na ideia de protegê-lo para um determinado grupo, mas o meio ambiente já é sacralizado para a população negra e ele deixa de ser sacralizado em determinados momentos. Mas em relação a construção desse mito, a população negra passa a ser, então, ao mesmo tempo, vetora da degradação e, ao mesmo tempo, a população vulnerável a essa degradação, que se volta a determinadas políticas de proteção ambiental. Para ela é que a gente percebe o peso que essas políticas têm. E diga-se de passagem, apesar da ampla ação do governo federal, somente 2 terras de quilombos foram tituladas nesse governo. Isso significa que, apesar de compreender a dimensão da sua presença como população tradicional, capaz de proteger o meio ambiente e trazer, agir sustentadamente desse meio ambiente, na hora de reconhecer essa terra como patrimônio desse grupo, isso não ocorre. Então, ao mesmo tempo